A graça e a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Que Deus continue nos abençoando nesse culto maravilhoso, cheio da presença do Senhor. Que Deus já falou aos nossos corações através dos louvores, pela ministração da sua palavra, no devocional que o pastor trouxe logo cedo, né? E que Deus, através do seu Espírito, possa falar nesse momento. Assim como Deus falou ao meu coração, através desse texto. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou acompanhassem no monitor, 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e o versículo 2. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho a respeito da história do rei Josias. É uma história bastante conhecida, que a igreja já conhece, a história do rei Josias, e que Deus, Ele fala aos nossos corações e que nós possamos colocar em prática algumas coisas que vamos extrair desse texto. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Bozecate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Irmãos, a história de Josias era uma história que tinha muito para ter dado errado. A história dele poderia ter sido diferente e ter tomado um direcionamento diferente desse a qual nós acabamos de ler. Por quê? O avô e o pai de Josias eram homens perversos, eram homens que não temiam ao Senhor. E vamos contextualizar para depois fazermos a aplicação dessa mensagem. Manassés, o avô de Josias. Em 2 Reis, no capítulo 21, no versículo 1, diz que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi um rei, irmãos, que muito perverso. Ele praticou muitas coisas, muitas abominações. Ele fez muitas coisas que entristeceu o coração de Deus. No versículo 2 do capítulo 21, continuando, diz: conforme as abominações que os gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ele não tinha temor a Deus, ele vivia de uma forma totalmente errada. E o texto continua no capítulo 2 falando a respeito das barbaridades desse rei. Porque, no versículo 3 diz, porque tomou a edificar altos que Ezequias, o seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante dele, diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Irmãos, ele praticou todos esse tipo de barbaridade, servindo a um Deus que não era o Deus de Israel, a um Deus que não era um Deus vivo, que não era o Deus criador, e ele começou a fazer coisas que era proibido diante da lei. No versículo 4, diz que ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Aquele lugar era um lugar consagrado ao Senhor de Israel. E ele vai ali e vai edificar um altar a outros deuses naquele local. No versículo 5 diz também que edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, irmãos. Ele era um rei perverso, muito mau. E a história prossegue. No versículo 6 diz que até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, e ordenou
adivinhos e feiticeiros, e que prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Irmãos, o que aquele homem fazia para provocar o Senhor, ele fazia de coração e consciente daquilo. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava praticando era algo que não era agradável a Deus e que era abominação. Ele tinha plena consciência da maldade que ele estava fazendo. Porque o texto nos diz que ele provocou a ira de Deus. Era um homem perverso. O texto diz que ele adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, procurava adivinhos e feiticeiros. Era um homem, irmãos, que não tinha nada a ver com o perfil de um homem de Deus, de um servo de Deus. Era um homem contrário ao que a palavra de Deus nos mostra como o servo de Deus deve prosseguir. Um rei perverso. Amon, o pai de Josias, não ficou muito distante do seu pai, Amon. Em 2 Reis, no capítulo 21, continuando no verso 19, diz que tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. O período em que Amon reinou foi curto. Pessoas se levantaram e tiraram a sua vida, mas nesse curto período, ele praticou muitas abominações. Ele praticou muitas coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Continuando no versículo 20, diz que, e fez o que era mal aos olhos como fizera Manassés o seu pai. Ele olhou para o seu pai, se espelhou nas suas obras e continuou praticando tudo aquilo que era errado. Continuou seguindo na direção a qual o seu pai tinha mostrado, que era uma direção distante, afastado da presença de Deus, e ele continuou seguindo naquela direção. No versículo 21, diz que, porque andou em todo o caminho em que andava seu pai, e serviu aos ídolos, e que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles, adorando a quem não deveria ser adorado. Deixou de adorar ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, para adorar aquele que não tem poder para nada. E diz ainda, assim deixou ao Senhor, Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Irmãos, nós vemos no perfil desses dois homens, pessoas que andaram num caminho totalmente diferente do qual o Senhor tem preparado para o seu povo. Dois homens que antecederam Josias, seu avô, seu pai. E de repente, Josias tinha tudo para ter seguido na direção que seguiu seu avô, seu pai. Mas Josias fez algo diferente. E nessa manhã nós gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre a história de Josias. Uma história que tinha tudo para dar errado, mas quando o Senhor está no barco, tudo dá certo. Uma família totalmente destruída aos olhos humanos. Uma família que não conhecia e não servia ao Deus Todo-Poderoso. Uma família que estava distante da presença de Deus. Mas como eu falei anteriormente, quando o Senhor está no barco, quando o Senhor tem algo, quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Ele muda o quadro, Ele muda a história. Eu não sei como é que se encontra a sua casa, a sua família. Eu não sei como você veio, como estava o seu lar de origem. Mas eu sei de uma coisa, que é o Deus ao qual nós servimos, Ele muda a história. Ele muda quadros. Vimos a história de dois homens perversos. Mas quando o Senhor, Ele entra na vida de um homem, Ele muda a sua história. E juntamente com a história dele, Ele faz algo grandioso para a sua glória. Nós podemos dividir a história de Josias em dois momentos. Do capítulo 22, do versículo 1 ao 10, Josias ele promove uma reforma.
Nós vimos, irmãos, que no começo, Josias, ele era jovem, ele tinha 8 anos quando ele começou a reinar. Mas ele não estava ali só. O texto fala a respeito de sua mãe. Cita o nome dela. Nós não sabemos quem foi que apresentou o Senhor a ele. Se foi a sua mãe que ensinou os caminhos do Senhor, ou se outra pessoa que se apresentou posteriormente e mostrou um sacerdote, o Deus vivo, todo-poderoso, aquele que tinha poder para mudar vida. Mas o que nós podemos e sabemos e temos a certeza, irmãos, é que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. O seu lar é o seu primeiro campo missionário. É lá onde nós precisamos começar a pregar o Evangelho. É lá onde nós precisamos mostrar Jesus Cristo para os nossos filhos, mostrar para os nossos parentes, mostrar para as pessoas que convivem conosco. Nós precisamos, irmãos, sermos esse sal, sermos esse diferencial, começando na nossa família. E não precisamos, irmãos, de muita coisa, algo sobrenatural, extraordinário para fazermos essa obra. Precisamos buscar a presença de Deus. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de altar, termos uma vida no altar do Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós, falhos, miseráveis pecadores, e olhar para nós e ver Jesus Cristo, a esperança da glória. Somos pecadores, irmãos, somos falhos, temos muitos defeitos, mas temos algo, irmãos, que o mundo não tem: o Espírito Santo de Deus. Algo que não pode ser comprado por dinheiro algum, algo que ouro e prata não pode comprar, mas que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Aquele sangue que foi derramado na cruz nos deu acesso à presença do Pai. Nos deu acesso, irmãos, para estarmos aqui nesse momento, nessa manhã, na igreja adorando a Deus. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você onde quer que esteja, o véu se rasgou e hoje nós temos a liberdade de entrarmos na presença do Senhor. Sentirmos a presença do Senhor, ouvirmos a voz do nosso Deus, irmãos. Somos propriedade dEle, pertencemos a Ele, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a cada um de nós. Se você até hoje não começou uma obra de evangelismo dentro do seu lar, não é tarde demais, pode começar hoje. Você pode começar fazendo um culto doméstico, apresentando Jesus Cristo, adorando ao Senhor, mostrando para os seus filhos o caminho do céu, o caminho em que eles devem trilhar, através da palavra de Deus. O nosso lar, irmãos, é o nosso local de adoração também. É o nosso local onde nós vamos buscar também a presença do Senhor, não apenas no domingo ou na terça-feira, quando nós nos reunimos aqui na igreja, mas todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar a presença de Deus, adorar a Ele, porque é tudo para Ele. E nós vamos ver, irmãos, algo acontecendo diferente. Nós vamos ver, irmãos, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Nós vamos ver que no momento propício de Deus, Ele vai fazer uma obra. Seja criancinha, seja adulto, mas Deus Ele tem o tempo certo de alcançar os nossos, se tiver no coração de Deus. O nosso trabalho, irmão, é apresentar Jesus. A obra da salvação é algo que é feito pelo Espírito Santo. Josias, ele conheceu Jesus, porque alguém pode ter falado de Jesus, falado do Senhor, porque Jesus não estava naquele momento ainda, mas falado do Senhor. E nós precisamos falar das coisas de Deus. Quanto tempo nós temos gastado nas redes sociais falando de política, falando de esporte, de futebol, de N coisas, e perdemos as oportunidades de falarmos de Jesus.
Você é um missionário de Jesus. Você é uma missionária de Jesus. Você tem um chamado de Deus para essa área. Basta tão somente você se colocar na presença do Senhor, se entregar e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me para o instrumento da tua glória. O segundo momento, de 2 Reis, capítulo 22, nós podemos dividir do versículo 11 ao versículo 20, a devoção de Josias. Quando foi encontrado o livro da lei que estava perdido, ele rasga suas vestes, manda procurar saber qual era a vontade de Deus, o que Deus tinha para falar. Ele buscou a presença de Deus, irmãos. E quanto nós temos buscado a presença de Deus em nossas vidas? Nós temos 24 horas por dia. Quanto tempo nós gastamos na frente de um computador, de um celular? Será que o tempo que nós gastamos em redes sociais é maior do que o tempo que nós gastamos lendo e orando? Será que temos gastado o nosso tempo de uma forma errada? A nossa vida, irmãos, tem que ser a cada instante, a cada segundo, para a glória de Deus. Não estou falando de fanatismo, mas eu quero dizer que nessa manhã, irmãos, que a nossa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o alvo. Isso aqui é muito passageiro. O tempo está passando muito rápido. Se a gente for parar para fazer uma reflexão, nós vamos ver que ontem nós éramos crianças, e olha como nos encontramos nesse momento. Está passando muito rápido, e a gente só sente, irmãos, que o tempo está passando quando nós encontramos alguém que não vimos há muito tempo, e nós vemos como aquela pessoa envelheceu. Porque as pessoas que convivem com a gente, irmãos, nós não conseguimos observar esse processo do envelhecimento. Mas quando passa-se um bom tempo sem a gente ver aquela pessoa, a gente vê, puxa, como o tempo passou. O tempo está passando. Passando rápido. Não deixe para amanhã aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. O que foi que o Senhor entregou nas tuas mãos? Quais foram os dons e os talentos que o Senhor confiou? Aquilo que Deus já entregou nas suas mãos e que você já sabe que aquilo ali é o instrumento que Deus vai lhe usar para a sua glória. Você tem sido fiel? Eu tenho sido fiel, nós temos sido fiéis. Josias, ele derribou os altares, cortou os bosques, quebrou os ídolos. Ele desfez toda a obra que seu pai e seu avô tinham feito. Ele fez tudo diferente. Ele não foi Maria, vai com as outras, aquele que segue as pessoas por tradição. Mas ele viu que o caminho que aqueles homens tinham traçado para a nação de Israel era caminho de morte, caminho distante do Senhor. E nós crentes, irmãos, às vezes nos esquecemos do caminho de Jesus, de trilharmos o caminho do Senhor, e de repente nós começamos a nos envolver tanto com as coisas desse mundo, que esquecemos das coisas de Deus, esquecemos de buscar o reino de Deus, de buscarmos sermos cheios do Espírito de Deus. E de repente estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, irmãos, que nós não temos tempo para orar, que nós não temos tempo para adorar a Deus, que nós não temos tempo para buscar a Deus, nós não temos mais nem força para subir à casa do Senhor. Porque os irmãos que estão aqui nessa manhã, eu acredito que assim como eu, sentiram algo maravilhoso de estarmos aqui, adorando ao nosso Deus. Não tem lugar melhor do que estarmos buscando a Deus. Estarmos aqui em unidade, adorando ao Senhor. E para finalizar,
Em 2 Crônicas, ele faz relação ao texto que nós lemos. 34, versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Jovem, ele tinha 8 anos. E desde aquele momento ele começou a buscar o Senhor. Jovem, o Senhor conta com você. Ele quer te encher com o seu espírito. Ele quer mostrar para esse mundo que existe jovens consagrados, jovens separados, jovens que estão no mundo, mas não são do mundo, jovens cheios do Espírito de Deus. A caminhada cristã não é fácil, principalmente quando estamos inseridos numa faculdade ou numa escola em que você toma um posicionamento diferente, andando na contramão do mundo. Nós não estamos aqui para agradar amigos, mas estamos aqui para agradar ao Senhor. Estamos aqui para servi-lo. Estamos aqui para buscá-lo. E assim como Josias, novo, ele começou a buscar. Ele começou a andar no caminho certo. Nessa manhã, que o Senhor firme os seus pés nos caminhos do Senhor. Que Ele encha cada jovem da nossa casa, da nossa igreja, cada jovem que está nos ouvindo, com o seu espírito. Para que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo. E que Deus vá resgatar, irmãos, aqueles que estão no mundo nesse momento. Que Deus Ele tenha misericórdia. Nós não devemos baixar a guarda. Nós temos que continuar orando, intercedendo. Se as coisas não estão dando certo na nossa casa, nada está perdido. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina. E Ele é Senhor. Como está a sua casa nesse momento? Como está o seu lar? A casa de Josias, de origem, não estava nada bem. Mas quando ele começou a buscar a Deus, algo aconteceu. O segredo é buscar aquele que tem a solução para todos os nossos problemas. O nosso Deus, Ele é especialista em resolver problemas impossíveis. Sabe por quê, irmãos? O possível ficou para mim e para você fazer. Mas o impossível é algo que só o Senhor pode fazer. Precisamos usar as armas que o Senhor nos mostra através da sua palavra. Jejuar, orar, independente de que situação esteja, adorar a Deus. Adorar a Deus não porque as coisas estão indo bem, não somente. Se está bem a gente adora, mas se não está a gente adora também. Buscar a Deus em todo tempo, irmãos. Em tempo e fora de tempo. Nós temos algo diferente, como eu falei no início, que o mundo não tem. Nós temos o Espírito de Deus. E eu gostaria de convocar a igreja, irmãos, para a gente estar orando pelos nossos jovens. Para que Deus firme cada dia mais eles nos caminhos do Senhor. E que nós possamos ver, irmãos, aqui na nossa igreja, uma renovação, uma igreja cheia de jovens também, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Para que esses jovens, eles venham servir ao Senhor com alegria e mostrar aonde quer que eles estejam, a luz de Cristo resplandecendo. Que nós que já estamos um pouco mais em idade, possamos também nos consagrarmos mais, buscarmos mais a presença de Deus, estarmos mais na posição a qual Deus nos colocou. Não é tarde demais, é hora de buscar a Deus. Guarda essa palavra no seu coração, que o Senhor Jesus nos abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Irmãos, vamos ficar todos de pé. E nesse momento, vamos orar e vamos interceder, vamos buscar a Deus. Como está a sua casa nesse momento? Apresenta a sua família ao Senhor.
Você é sacerdote do seu lar. Você é a pessoa que Deus levantou para isso. A minha oração não é mais forte do que a sua. E você vai orar e você vai confiar que Deus, Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Apresente sua casa, apresente sua vida, apresente cada um dele. Como o pastor Eudes costuma falar aqui, não entregue o lote. Apresente cada um nominalmente ao Senhor. Apresente seus filhos, seu cônjuge, a família de origem. Vamos orar, interceder pelos nossos jovens, pela liderança, pelo povo de Deus de uma forma geral. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Pai, por este culto. Queremos apresentar a nossa família. Deus, toma em Tuas mãos os nossos filhos. Ó Pai bendito e santo, que cada um deles venha ser visitado, meu Deus, pelo Teu Espírito. Repreende desde já, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, toda ingerência do mal, toda seta inflamada do inferno, que cai por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, trazer de volta, Pai, aqueles que se afastaram. Que o Senhor possa, Deus, firmar nos Teus caminhos aqueles que estão de pé. Nós queremos, ó Deus, que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Visita, meu Deus, cada um nesta manhã. Que eles sejam visitados pelo Teu Espírito, Deus, e sintam algo diferente. Inclina o coração deles, ó Deus, para voltarem para a Tua casa, para Te servir, Te adorar, Te buscar. Pai bendito e santo, a nossa casa, Deus, consagramos a Ti. Ó Deus, que o nosso lar, meu Deus, seja, meu Deus, um pedacinho do céu. Que os nossos vizinhos possam ver Cristo Jesus resplandecendo nas nossas casas. Que o Senhor possa, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fazer algo grande para a glória do Teu nome. Te louvamos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.